Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do blog Bibliofins aqui no YouTube. Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje a nossa análise vai ser sobre DSI, Disseminação Seletiva da Informação. Antes de adentrar um pouco na análise, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, pois semana passada não foi possível soltar um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Tanto eu quanto o Diego Barros, nós estávamos impossibilitados de gravar e acabou que não deu, infelizmente não deu para gravar. Quem acompanha o blog na nossa página do Facebook, eu avisei por lá e aí vocês puderam perceber, que não ia ter vídeo. Mas o que importa é que hoje nós iremos ter análise e, como já dito, o tema é DSI. Bom, pessoal, quanto ao nosso tema de hoje, é um tema muito importante na nossa área de biblioteconomia. É um serviço muito interessante, é um dos serviços que mais agrega valor para o usuário, É um dos serviços assim, que o usuário sai mais satisfeito quando este serviço é bem aplicado na biblioteca. E, apesar de ser um serviço importante, as questões de DSI não são de tão alta complexidade. Claro que tem as suas exceções, às vezes caem questões que são complexas, mas no geral as questões são bem tranquilas. Apesar disso, apesar das questões serem tranquilas, é um tema que cai bastante em prova. Então, todo edital de concurso de biblioteconomia que sai, sempre o pessoal exige DSI. Então, é aquele tipo de tema também que é bom dominar para chegar na prova bem afiado. Vocês vão perceber ao longo das nossas análises que muitas das provas, inclusive as de 2010 para cá, o pessoal usa muito, os examinadores, usam muitos textos que se fossem outros temas seriam considerados antigos. São textos mesmo lá da década de 80, são textos bem clássicos, mas que, apesar de terem sido publicados há muitos anos atrás, são textos que continuam atuais, pois são textos que falam da essência da DSI. E muitos dos autores que escrevem sobre DSI hoje pegam citações desses textos lá de trás. Então, pessoal, é isso. Vamos agora às nossas questões e eu espero que vocês possam curtir a análise. Espero que ajudem muito vocês. Conto com o feedback de vocês para que nós possamos aprimorar o nosso método de resolver as questões que nós selecionamos. E é isso. Sem mais demora, vamos para as questões. Vamos para a primeira questão. Nossa primeira questão diz assim: a disseminação seletiva da informação refere-se à canalização de novos itens de informação vindos de quaisquer fontes para aqueles pontos em que a probabilidade de utilização em conexão com o interesse corrente do usuário seja alta. Essa questão está certa. Eu escolhi essa questão aqui para a gente abrir a nossa análise porque ela é uma definição geral do que é o DSI. Qualquer artigo aí que a gente pegar e ler de DSI, a maioria dos artigos que falam sobre essa temática vão citar esta citação. Só a título de exemplo, esta citação ela foi dita pela primeira vez por um engenheiro da empresa IBM, esta empresa gigante de TI que a gente vê hoje. Este engenheiro, o nome dele era Hans-Peter Lum, e ele disse isso lá na década de 60, para ver como até hoje se mantém a essência do serviço de DSI. Foi dito lá na década de 60 e esta é uma citação clássica. Praticamente todos os artigos que falam sobre DSI citam esta frase, que é muito interessante. Então, questão certa, vamos para a questão 2. Vamos para a nossa segunda questão. Ela diz assim: a análise e tradução dos perfis, uma das etapas do trabalho automatizado de DSI, é feita exclusivamente por descritores
palavra-chave e códigos legíveis pelo sistema. Pessoal, essa questão está errada. Segundo o NOCET, o perfil de interesse é o conjunto de indicadores que caracterizam as necessidades informacionais do usuário. Estes indicadores, apresentados sob forma de descritores, palavras-chave ou códigos alfanuméricos, permitem estabelecer estratégias de busca para a produção de listagens bibliográficas personalizadas. Então, de acordo com essa citação que eu acabei de falar, dá para perceber o erro da questão, porque ele fala aqui que os perfis são feitos exclusivamente por descritores, palavras-chave e códigos legíveis pelo sistema, sendo que, além destes, incluem-se também os códigos alfanuméricos, como indicadores do perfil dos usuários no serviço de DSI. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos para a terceira questão. Ela diz assim: as leis de Ranganathan poupe o tempo do usuário, e para cada leitor, seu livro, representam o conceito de DSI. Pessoal, a questão está certa. Primeiro, eu vou indicar aqui uma fonte, a fonte de onde retiraram essa questão. Ela caiu no artigo Disseminação Seletiva da Informação, uma abordagem. Como sempre eu faço, eu vou deixar no final da nossa análise a referência bibliográfica deste artigo, e portanto a questão está certa. Mas para a gente não ficar só na indicação da fonte, essa questão é bastante lógica, Mesmo se você não tivesse lido o texto, mas soubesse as leis da biblioteconomia, dava para acertar essa questão. Bom, poupe o tempo do usuário, ou poupe o tempo do leitor, é a quarta lei de Ranganathan, E o serviço de DSI, ele realmente poupa o tempo do usuário. Ele torna o tempo do usuário mais eficiente, pois quando se cadastra um perfil no DSI, as novas aquisições que tratem sobre este tema, ou as novas publicações que tratam sobre o tema escolhido pelo usuário, elas chegam ao usuário, ou seja, o usuário não precisa fazer o esforço de ter que pesquisar aquela determinada obra, pois ela vem ao encontro do usuário. Portanto, isso resulta em ganho de tempo. E essa lei, para cada leitor, o seu livro, é a segunda lei da biblioteconomia, E essa lei ela está mais relacionada à diversidade, à multiplicidade de indivíduos que podem ser alcançados pelos serviços da biblioteca, Os mais diversos tipos de usuário, é uma quantidade grande de usuários, e o serviço de DSI, ele realmente proporciona isso, pois com as tecnologias de informação e comunicação que temos hoje, a gente consegue, sim, alcançar uma multiplicidade de usuários, portanto, relacionado também à segunda lei. Então, essa questão ela está certa, Então, vamos agora para a quarta questão. Vamos agora para a nossa quarta questão, Mudando um pouco, vamos aqui para uma questão de múltipla escolha, uma questão da FCC. Ela diz assim: considere as informações abaixo. Número 1. Tem a intenção de servir a uma população específica de indivíduos ou grupos. Número 2. São sistemas de notificação que permitem a consulta aleatória. Número 3. Interagem cooperativamente com outros serviços. E, número 4, os custos são sempre muito baixos. Aí, ele deu essas 4 afirmações, aí ele pergunta quais são as características, quais delas são características dos serviços de DSI. Pessoal, dessas questões, de todas essas alternativas que eu falei aqui, a única que não é uma característica dos serviços de DSI é a número 4. Então, a nossa resposta é a letra A, 1, 2 e 3. A base dessa questão eu retirei do artigo Disseminação Seletiva da Informação, uma abordagem teórica, e também de um outro artigo, que o nome dele é Disseminação Seletiva da Informação, uma revisão bibliográfica.
Estes dois artigos, eles não são muito novos, né? Eles são lá mais ou menos da década de 80, mas o fato de eles não serem tão novos não torna sua qualidade ruim, muito pelo contrário. São artigos muito bons que falam basicamente sobre a essência do serviço de DSI e são artigos assim, de boa leitura, né? Estão muito atuais, mesmo sendo de 20, 30 anos atrás, estão muito atuais e como vocês podem ver, servem para a nossa prova, né? Então, de todas essas características que foram faladas aqui nessa questão, a única que não se enquadra como uma característica do serviço de DSI é a número 4. Os custos são sempre muito baixos. Porque nos dois artigos o que se fala é o contrário, né? Porque para implantar o serviço de DSI, os custos são muito elevados, né? É o que diz no artigo. Portanto, a gente fica aqui com a alternativa A, que é as alternativas 1, 2 e 3. Vamos agora para a nossa quinta e última questão. Essa questão caiu no concurso da UFPR em 2010. Ela diz assim: quanto à disseminação seletiva da informação, DSI, considere as seguintes afirmativas. Então, essa questão é igual à anterior. É julgar cada alternativa numérica e depois marcar somente as questões corretas, né? Com a sua subsequente alternativa em letra. Então vamos lá. Número 1. Não há necessidade de estudo prévio para implementar a DSI. Bom, pessoal, essa questão aqui, essa alternativa número 1 já dá para ver de cara que ela está errada. Assim como qualquer outro serviço na biblioteca, deve-se fazer planejamento, né, para se implementar, pois a DSI é um serviço de grande vulto, ou seja, não é uma coisa que se implanta do dia para a noite. Deve haver muito estudo, muita preparação, pois é um serviço que, se for bem aplicado, ele atende uma gama muito grande de usuários. Então, alternativa errada. Alternativa número 2. Para analisar as vantagens da DSI, é necessário considerar 3 pontos de vista: o do usuário, o do pessoal da informação e o da instituição envolvida. Essa alternativa está certa. Realmente, a gente tem que considerar essas 3 visões para se implantar o serviço de disseminação seletiva da informação. O usuário é quem vai ser afetado, né, por este serviço. O pessoal da informação vai ter que dar conta, né, de quando este serviço for implementado, pois não adianta nada oferecer um serviço se o pessoal da biblioteca não consegue dar conta. E a instituição envolvida é que, geralmente, as bibliotecas elas estão subordinadas a uma determinada instituição. E como o serviço de DSI ele se presta à pesquisa, se presta a pesquisadores, então a instituição envolvida também dita em certa parte as regras do serviço de DSI. Alternativa 3. Os serviços de DSI podem agrupar-se em 2 categorias, segundo a base de dados utilizada. Essa base pode ser gerada na própria instituição, abrangendo apenas os documentos que ingressam nela, ou adquirida em serviços comerciais ou governamentais. Pessoal, essa questão também está certa. O critério aqui que ele falou neste enunciado, né, no enunciado da alternativa 3, foi o critério da base de dados utilizada. Portanto, a gente pode daí retirar 2 grandes grupos: a base de dados utilizada na instituição e bases de dados externas, né? E aqui ele deu como exemplo bases de dados comerciais ou governamentais, que também são bases riquíssimas, né? E pode-se plantar o serviço a partir destas bases. Portanto, alternativa 3, certa. Então, não vamos nos perder. A alternativa 1 está errada e a alternativa 2 e 3 corretas. Vamos ver a alternativa 4.
a implementação de um serviço de DSI, assim como a assimilação de um serviço externo, produz um impacto global na biblioteca, especialmente quando são utilizadas bases de dados de grande cobertura. Bom, pessoal, só pela a leitura desse enunciado já dá para aprender bastante, né? Já dá para ver que a questão está certa, pois, como eu disse na explicação das primeiras alternativas, o serviço de DSI é um serviço que impacta, né, toda a biblioteca e traz impactos para a organização. Então, ele realmente pode-se dizer que produz um impacto global na biblioteca. E, né, para finalizar, mais uma vez, essa foi mais uma questão retirada do texto DSI, Disseminação Seletiva da Informação, uma abordagem teórica. Então, deu para ver, né, que em todas essas nossas questões que nós analisamos, as questões meio que sempre saem das mesmas referências, porque os textos, né, os textos mais antigos, eles eram bem, eram os primeiros textos que tratavam bem da essência mesmo da DSI. Então, muito do que se escreve hoje se retira destes textos clássicos. Então, só para a gente marcar aqui a nossa alternativa correta, como a questão está errada e a alternativa 2, 3 e 4 estão corretas, então a nossa alternativa correta é a letra C. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Bom, pessoal, terminado aqui mais uma análise, aqui estão as referências bibliográficas que serviram de base para a nossa análise, né, para o nosso trabalho de hoje. Como vocês podem ver, tem textos aqui mais recentes e textos também, como eu falei no começo, textos da década de 80, década de 90, mas que continuam muito atuais. Com esses textos aqui, vocês são capazes de fazer provas de alto nível no assunto DSI. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Espero que vocês curtam bastante e esperamos pelo feedback de vocês. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.